dos alimentos ultraprocessados. Teve uma entrevista aí no Roda Viva do epidemiologista Carlos Augusto Monteiro. Ele falou aí do perigo e dos riscos dos ultraprocessados, que, na visão dele, desarranja todos os órgãos, né? E contribui aí para a epidemia que já vivemos. Alguns chamam até de pandemia, porque é uma epidemia global de obesidade e que tem impactos, né, em diversas áreas da saúde das pessoas. E saiu vários estudos aí, tem vários estudos falando sobre dietas que abandonam os ultraprocessados, né? Dietas vegetais, dietas carnívoras. Isso é um estudo da Harvard falando sobre dietas carnívoras, mas quando você olha assim bem, você percebe que nenhuma delas tem esses ultraprocessados, e que traz o benefício para muitas áreas aí da saúde da pessoa. E aqui tem mais irmão que pode falar ainda mais com mais propriedade da nossa Nutri. Eu acho que a gente já cansou de falar, né, sobre essa questão do ultraprocessado, que é... Mas é que às vezes, sabe o que eu penso? As pessoas, elas acham que o ultraprocessado é só, não sei. Salsicha. Só salsicha. Presuntado, assim. Que é ultraprocessado? E eu queria fazer uma pergunta também, aí você já aproveita e faz o gancho. Eu já vi gente que parou de comer ultraprocessado e diminuiu o câncer, coisa do tipo, assim. Queria saber se realmente tem ligação. Então, porque ultraprocessado, o que ele traz? Ele traz inflamação para o corpo, ele faz a desbiose intestinal. O que é? Que você abre aquelas barreiras do intestino, onde você permite que entre na sua corrente sanguínea, e aí causa toda a inflamação do corpo, causa obesidade, doenças crônicas. Aí aumenta as células que pode permear, que pode aumentar a probabilidade das células cancerígenas. É uma cascata, é como ele falou, que afetam vários órgãos. Tudo através de uma alimentação. Então, e o que acontece? De uns anos para cá, aumentou muito o ultraprocessado. Coisa que não havia alguns anos atrás. Na época dos nossos avós não existiam ultraprocessados como tem. Então a pesquisa vem crescendo muito e mostrando pra gente o quanto vem trazendo. Então cada vez mais eles fazem reportagens assim mostrando. Porque tudo é ultraprocessado hoje, e tudo. A Juna acabou de perguntar se ketchup era. E vocês vai ver, o chocolate é um processado. É um processado, mas não deixa de ser. Então, como eu falei também, alguns ultraprocessados que são do bem, por exemplo, o whey, que daí já é um ultraprocessado, mas que é do bem, nem todos são. Mas a maioria que você vai comprar é. O pior que existe é a bolacha recheada, que a gente dá pra criança. Sério? Que já na infância, que aquilo lá é gordura hidrogenada com açúcar. E eu que só comi o recheio. Então... supra-sumo do ruim. Mas sabe que é uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo? É ver nos ingredientes, e quanto menos ingrediente, melhor. Normalmente a gente vê aquele monte de coisa arada, um monte de coisa que você não entende, fala, nossa, aqui deve ser bom, e olha o tanto de coisa que tem aqui. E na verdade, quanto mais coisa tem, pior é. Pior é. E aí o que acontece? Você dá a bolacha para a criança, o intestino ainda, né, recém-formado, e já vai dando aquilo lá para a criança, que vai se desenvolvendo. Aí tá perdido, aí não tem como. Eu tenho um entendimento que o principal vilão do ultraprocessado é o conservante que colocam pra comida... Conservante, corante... Aromatizante... tem Mas aquele... não é só isso também. Por exemplo, agora eles estão usando os restos de coisa para fazer produto. Então, assim, tinha coisa que antes era descartado, tipo o resto do soro do leite que não servia para mais nada. Agora estão fazendo aquele negócio de sobremesa. Tem um monte de coisa que antes era descartável, só que daí aproveitar toda a matéria-prima, né? Não, mas não é só isso. É que teve uma série de produtos que eles descartavam de qualquer jeito. Igual nuggets. E aí a vigilância sanitária falou assim, não, você tem que fazer o descarte correto. E aí para tratar, para descartar, era mais fácil vender. É verdade. Sim. E aí tá empurrando uma bobagem, uma besteira que antes... Você falou cancerígeno. Aquele corante 4, que é o vermelho, ele é cancerígeno. Aí ele está naquelas balinhas vermelhinhas das crianças. Tudo que é vermelho... Sabor tomate do macarrão instantâneo. Isso, tudo que é vermelho ele está. Não acredito. Aí ele é proibido, porque ele é cancerígeno. Foi comprovado que ele é. Mas aí ele é permitido até uma dose. Então, aí, por exemplo, na balinha, ele tem uma dose pequena. Só que a criança come uma balinha. Come ela come o pacote.
Então ela é Vixe. permitida porque ela tá naquela dose. Então imagina, você tá dando aquilo para aquela criança e é permitido. Então, o que que você deve fazer? Você deve comer quanto mais a comida de verdade. O que que é comida de verdade? Ovos, você vai comer, o queijo, o queijo é um processado, né? Não é um ultraprocessado. Você vai comer salada, legumes, o seu arroz, o seu feijão, a sua carne. Evitar de ficar comendo tanta porcariada. Quando a Maíse for Refrigerantes. vovó, os netinhos... Estão ralados se ficarem Ah, em minha mas casa. essas mães vão estar bem seguras, né? É verdade, As é verdade. filhas dela vão poder falar, É. toma, mãe, Mas, gente, pode ó, ficar. mas tem coisa que você vai mudando aos poucos e que chega um momento que, ó, Fica eu, por natural, exemplo, né? Refrigerante, faz muito tempo que eu não tomo refrigerante. E esses dias eu tomei refrigerante e não achei ruim. Porque, assim, é uma Muda o coisa que hábito, você né? se habitua, mas não... Depois, quando seu paladar vai mudando, você fala assim, meu, por que eu tomo isso aqui? Então tem coisa assim que você vai... Esses dias eu vi um ator de Hollywood e ele falou assim, eu decidi fazer o janeiro seco, que é janeiro sem bebida alcoólica. E ele falou assim, cara, foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil ficar sem nenhuma bebida alcoólica. E aí isso me assustou. Porque daí eu percebi que eu era viciado em bebida. Eu falei, não, viciado eu não sou, então eu vou ficar 2 meses. Aí ele ficou mais difícil. E aí ele levou 6 meses para começar a ficar bom. E aí depois de 6 meses ele falou assim, vou ficar 1 ano. Já que eu tô 6 meses sem isso, eu vou ficar 1 ano. Depois de 1 ano ele viu que o relacionamento dele na família dele melhorou, que o humor dele melhorou, que o sono dele melhorou, que tudo na vida dele melhorou. E falou assim, não vou ficar mais com essa porcaria não. E é um exercício de autocontrole. Veja bem, pode ter sido isso, mas pode ser qualquer outra coisa que te tira Sim. do que é saudável, né? Até a gente entrou nesse tema aí da palavra, né? Natureba ou saudável, enfim. Claro que é só uma brincadeira, mas a gente começa a rever essas questões mesmo, né? Do que nos leva a ser saudável. A gente morreria por alguém, né? Certamente a gente tem alguém assim na nossa vida, na nossa família, que nós daríamos a vida, né? E será que a gente poderia viver mais por essa Na pessoa, verdade, né? a gente dá a morte. Morreria por alguém, mas a gente Geralmente viveria não por dá a alguém. vida, sabe? Porque dar a vida é muito difícil, é todo dia. São decisões, né? Dar a vida não é só você pular na frente de uma bala, não é só você, né, ir enfrentar um bandido. Dar a vida é você deixar de responder, dar a vida é você deixar de ter os maus hábitos que você tem. Perder um pouquinho a razão, né? Sobre essa questão que você falou Não há de dar a necessidade. vida, por exemplo, quando a gente tem filhos, a gente pensa muito. Eu posso falar por mim. Eu penso muito. Eu quero viver muito e quero viver bem para eu aproveitar todas as fases, tanto das minhas filhas quanto dos netos, que se vierem os netos. E aí, assim, a gente nasce geneticamente já com predisposição a doenças, né? Então, com câncer, seja o que for. E cabe a você. Você vai determinar se você vai ter Os caminhos que vai muito seguir, cedo né? ou não. Os ultraprocessados é o que vão te levar É um a atalho, ter né? mais cedo ou não. Então, cabe a você. Então, assim, fica todo mundo brincando. Mas é gostoso. Mas vale a pena. Mas é a sua decisão que vai te levar a ficar Sim. doente mais cedo, ou a ter a doença, ou a não ter. É a sua decisão que vai te levar por esse caminho. E não é brincadeira. Você tem a predisposição. A sua decisão hoje de se hidratar, de ter atividade física, de fazer as escolhas lá no supermercado, na hora de comer, é o que vai te levar à longevidade ou não. Mas e dá pra você fazer substituições. Por Completamente. exemplo, eu tomava muito refrigerante, mas tomava mesmo. Tomava uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola por dia. Aí eu, assim, parar de uma hora pra outra, eu não tomava água, porque água pra mim, eu falava igual meu pai falava, água enferruja. Então eu não tomava água. Aí o que eu tive que fazer? Não, vou tomar água com gás. Que não é a mesma coisa, nem gostava na época, mas era um substituto. Sim. Eu tenho... E aí ajuda, entendeu? Você Sim. não precisa ser também um malucão, assim. Sim. Mas eu tenho Acho- visto, principalmente nas redes sociais, assim, uma influencer que posta que nos Estados Unidos é muito comum vender água saborizada, porque diz que as pessoas, de tanto se acostumar com esses ultraprocessados, com refrigerante, não gostam mais da água natural. Então eles Não conseguem precisam- beber. Sem sabor. Porque fala, não tem sabor, Sem precisa de alguma coisa graça, com né? gosto. Aí compra essa água diferente. Ô, né? Henrique, eu fui procurar água com gás, lá tive dificuldade, porque lá a maioria das águas com gás é com sabor.
E eu achava que era igual aqui aquela água que tem o cheirinho, não tem sabor, ela tem... Um cheiro de... Aí eu comprei um pack desse tamanho, porque tudo lá você não compra de um, você compra de pack. Daí eu comprei e tomei aquele negócio doce, doce. Falei, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero outra coisa. Então tem muito disso. Mas e o Muitas transgênico? Tem que evitar? Fala um Também, que é pouco. modificado, né? Então, assim, também. eu vejo que tem algumas embalagens agora que estão vindo com T, porque é transgênico. Sim, porque é pra aí você tem avisar, que evitar. É bom Aí evitar. a gente entra num assunto, porque, por exemplo, até o trigo, sabe? As coisas feitas do trigo. Antigamente, eu até terminei de ler um livro sobre isso. O trigo, antigamente, ele era muito mais alto, o pé de trigo, e ele demorava muitos meses para se colher. Hoje se colhe o trigo muito rápido, e ele é menor para poder entrar na máquina e se colher. Então ele foi em laboratório modificado. Uhum. E por isso que hoje tantas pessoas sofrem com a questão do glúten, porque ele foi modificado. Mas assim, é um assunto que já gera muita polêmica, sim. muito... Até o milho, né? Água. Mas o milho ele vinha assim com tamanhos diferentes, com grãos faltando. Hoje ele vem um milho bonitão, assim, tudo certinho, né? Assim, então, é assim... da engenharia. Então não compensa comer fruta, legume. ó. O dinheiro... Não compensa comer Eu fruta, tava legume. quase sendo convencido, velho, a largar a Coca-Cola, agora Infelizmente, o dinheiro fala mais alto que a saúde, então as pessoas têm que abrir os olhos mesmo e verificar. Por exemplo, você tira algo da sua alimentação, você vê que você viveu melhor, você está melhor, a sua pele está melhor, o seu cabelo está melhor, não tem o porquê você comer aquilo. Então você tem que pensar o que te leva para o melhor e o que te leva para o pior. A decisão é sua. Minha esposa sempre falou isso. Faz pequenas mudanças. Aos poucos. Vai pequenininha, assim, ó. Você gosta muito do que? O que você consegue mudar? Eu consigo diminuir. Eu consigo trocar. Eu não consigo parar de tomar Coca-Cola, mas eu posso tomar Coca Zero. Toma zero, já é menos açúcar que você está ingerindo. Sim. Açúcar é inflamatório. Eu consigo trocar a Coca Zero pela aguinha lá que tem cheirinho. Troca, vai fazendo um progresso. Aquele 1% que você muda ao dia, E quanto isso que não também vai é dar? importante, Daqui né, Mar? 10 Agora, anos, no eu final acho. de semana, certamente muita gente se passou aí no consumo de doce, de chocolate. Sim. Os almoços, né, ficam mais fartos também e acaba se passando em algumas coisas. E eu sempre ouvi falar sobre isso, assim, então na segunda-feira, nossa, você tem que cortar tudo e tal. Só que isso não sustenta até quarta, você não consegue sustentar mais, né? Não. Então, voltar, olha, se você se passou no domingo, na segunda tem um dia mais leve, né? Na terça-feira, se você caiu, falhou, enfim, volta imediatamente. Sempre volta. É que eu sempre falo, todo dia é um novo dia, Aham. né? Então você errou naquele dia, você tem um novo dia zeradinho pra você Sim. começar tudo de novo, né? O próximo minuto, inclusive, né? A gente não E precisa também- jacar, né, o dia Isso, inteiro. com E certeza. tem coisa que você não precisa optar pelo mais gostoso. Porque a turma vai sempre nessa, sabe? A maioria Assim, ó, das coisas. eu sempre tomei café com adoçante. Gostava de café com adoçante e leite. Hoje eu tomo café sem nada, não é porque eu acho mais gostoso, né? Eu acho pior, claro que eu acho pior. Mas porque eu acho mais saudável. E aí eu vou por esse, assim. E Porque vai a gente tem criando muito hábito, disso. né? A indústria foi feita. A indústria alimentícia, ela foi inteligente, feita para agradar o nosso paladar. Pra te mas ela viciar. tá Vai vender, né? Pra vender, mas não pra te deixar saudável, não pra te nutrir. Não, o que manda é o dinheiro. Então, É você vender quer mais melhorar? e te viciar. Muitas vezes você vai ter que trocar uma coisa que você gosta muito por uma coisa que você gosta menos. E aí você a prioridade é da vida. A combinação da gordura com o açúcar, estudado na fisiologia humana, dentro da nutrição, dentro da ciência, a combinação da gordura com o açúcar, ela é a combinação perfeita para o cérebro. Ela faz você querer consumir mais e mais e mais, aquilo é um ciclo vicioso. Então, o que a indústria faz? Ela aplica aquilo no alimento. E ela coloca no corredorzinho do caixa. Na Entendeu? altura do olho, né? Do olho. É. Então, não caia nessa. E foi lá não com caia no fome, aí que mercado. lascou. Aí lascou. Muito bem, vamos falar desse assunto aqui, que também está muito em